Abra comigo, sem muitas delongas, Mateus capítulo 5. Gostei do glória a Deus. Mateus capítulo 5. Nós estamos na série de mensagem às bem-aventuranças, mais do que felizes. E nós falaremos sobre o verso 6. Mateus capítulo 5, verso 6. Eu vou ler o versículo e você deixa a sua Bíblia aberta para a gente continuar a nossa leitura. Mateus capítulo 5, verso 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Agora, mais para frente, em Lucas capítulo 12, profético, Lucas 12, ainda na continuação desse texto, um exemplo de uma linda história, e é sobre essa história que nós queremos repousar a nossa expectativa aqui nesse dia de hoje. Lucas capítulo 12, vamos ler a partir do verso 22, que diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, e nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vão vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam e nem colhem, não têm armazéns e nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como deles. Se Deus veste assim, vestiu como deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e as suas coisas serão acrescentadas, ou essas coisas serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Feche os seus olhos. Pai, te agradecemos porque esta é a sua palavra, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos e cada uma das intenções do nosso coração. A tua palavra que é viva e eficaz. Oramos para que sejamos encorajados, fortificados, consolados e exortados nessa noite para a glória do seu nome. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez o nome de Jesus? Meus irmãos, parece que agora Jesus está instigando os seus discípulos a preservarem uma postura de intensidade. Ele está dizendo que bem-aventurado, associando a ordem natural da vida. Aquele que come e bebe, precisa comer e beber constantemente.
Não é uma questão de opção, você escolhe o cardápio. Não o desejo de não comer. Se você não faz, você está afadado a viver uma vida raquítica, anêmica. A escolha da comida, ela não depende unicamente da minha e da sua escolha, é uma necessidade. Esse era o maior exemplo da beatitude para Jesus, contrastar a realidade do nosso apetite para com Deus e também o seu reino e a sua palavra sobre nós. É por isso que ele aumenta o sarrafo a essa altura. Dirigindo-se aos seus discípulos, acrescentou, dizendo: eu estou dizendo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida. Irmãos, quão desafiador é não acordar todos os dias preocupando em contas, boletos, na monografia, no TCC, naquele semestre, no trabalho, no bater aquelas promoções estabelecidas pela própria empresa, as metas. Quão desafiador é não se preocupar com essas coisas que são necessárias e triviais. Mas Jesus está querendo dizer que bem-aventurado é aquele que possui mais fome pelas coisas de Deus do que por essas coisas naturais. É por isso que na narrativa de Lucas, ele diz assim: não se preocupe com a própria vida. Ou seja, a sua vida deve ser gastada para ser experimentada na vida de Deus vivendo em você. Não se preocupe com as coisas ordinárias, ainda que seja necessário. Eu preciso que você tenha apetite pelas coisas de Deus. Eu preciso que você tenha fome e sede de justiça. Uma vez que os judeus, em grande parte, possuíam justiça própria, justamente pela tradição rabínica ensinada a eles. Eles já se consideravam satisfeitos pelo alimento que Moisés havia preparado para a mesa. Eles se achavam completamente fartos do cumprimentos litúrgicos, satisfeitos em arrotarem essa bebida do sincretismo. Mas Jesus está dizendo: o bem-aventurado é aquele que tem fome e sede da minha justiça. E nós precisamos de homens e mulheres que ainda possuem fome e sede de Deus. Talvez nos falta apetite pelas coisas celestiais, porque estamos satisfeitos demais com as coisas naturais. Tiago, eu não estou conseguindo mais ouvir o céu. É porque o som do mundo está alto demais dentro de mim, de você. Uma grande frase que eu ouvi e nunca mais me esqueci é: o problema da nossa geração não é falta de comida sobre a mesa, é falta de fome pelo pão que tem perecido todos os dias. E Jesus precisa ilustrar dessa maneira, mas ao mesmo tempo que ele requer um apetite dos discípulos, para que eu e você tenhamos apetite do céu, é necessário a gente se desvencilhar das coisas ordinárias, aprendendo a desmamar do mundo, largar a chupeta das delícias dessa terra, para que eu e você tenha sede do padrão da justificação de Deus em Cristo Jesus. As preocupações deste mundo presente, perene, caído, não pode ocupar o lugar da sede e da fome que nós devemos possuir pelo reino de Deus. Ele diz: não se preocupe com o que haveis de comer ou beber, nem com o seu próprio corpo,
Parece uma autonegação, mas é porque já é natural uma preocupação do ser humano com a sua própria vida. Jesus está querendo nos ensinar que da mesma maneira que nós usamos da nossa própria vida para trabalhar, estudar, imprimindo energia, força para ganhar dinheiro, para conquistar alguém, para poder ter status, para poder crescer, ser alguém na vida, promover conforto, segurança, luxo. Jesus está dizendo: quanto a isso, não se preocupem, tenha esse mesmo ímpeto pelas coisas de Deus. Irmão, se tivesse gente aqui com a mesma força que tem no videogame com Deus, já seria um grande mestre na palavra. Se tivéssemos mais pessoas com o mesmo desejo pelas coisas passageiras, pelas coisas eternas, talvez você já teria experimentado muito das águas mais profundas. Isso está aqui registrado, porque são essas coisas ordinárias que, sem saber equilibrá-las dentro de nós, é que remove o nosso apetite por Deus, tira o nosso sono, tira a nossa paz. Não se preocupe com o corpo de vocês. Ao mesmo tempo, o judeu acreditava sim no Messias, mas não naquele que veio. Eles ainda estão esperando por outro, os ortodoxos. Até hoje, em grande parte, eles balançam no muro da lamentação, como reverência ao Deus triuno, mas sem possuir a fome necessária pela justiça que já fora satisfeita em Cristo Jesus. Parece um apetite muito maior pela religião, porque eles se apegaram às tradições e se esqueceram que Jesus já é o cumprimento. Quando Jesus apareceu, eles não o receberam. Havia uma fome maior por Moisés do que por aquilo que Moisés profetizou. É por isso que ele dizia assim: está aqui quem é maior do que Moisés, está aqui quem é maior do que Salomão, está aqui quem é maior do que Jonas, está aqui quem é maior do que os anjos. É por isso que toda a narrativa de Hebreus, Jesus é superior aos anjos, a Moisés, o cumpridor de toda a lei, toda. E ele precisa ensinar os discípulos de que eles precisam possuir fome e sede na justiça que fora consumada. E não naquela que é realizada pelos méritos. E o que nos tira em grande parte desse anseio por Deus? As coisas ordinárias. No caso dos judeus, a lei, sem compreender que Jesus é o cumpridor dela. No caso dos pagãos ou dos pagãos, apenas o corpo que perecia. É por isso que ele também diz: não se preocupe com o corpo. Obviamente que não é para negar, não é para negligenciar, mas não é para colocar a escultura do corpo com um Deus na sua vida. Não é: Jesus, toma aqui o resto do dia, 2 horas de culto, e mesmo assim sem desejo.
Jesus toma aqui 5 minutinhos de oração, um versículo lido, passou o dia inteiro estudando sobre bolsa de valores, sobre como ganhar o primeiro milhão em um ano, leu todos os best-sellers de autoajuda, e quando é diante da presença de Deus, é uma oração mirrada, estranha. Estamos dando a escória enquanto deveríamos dar o melhor. A vida é mais importante do que a própria comida. Sabe aquele crente com a desculpa da fome e da sede? Você sabe, né, pastor? Trabalhando demais. Sim, esse é o problema. Workaholic. Levantou um bezerro chamado trabalho. Esse é o problema. Trabalhando demais. É porque colocou as coisas passageiras no lugar das eternas. A vida é mais importante do que as roupas. O corpo é mais importante do que as roupas. Observem os corvos. Olha que exemplo maravilhoso. Jesus ilustra dizendo: está vendo os pássaros? Eles não trabalham, mas eu sustento. Repare a criação, ela apenas me glorifica e eu mantenho tudo no seu devido lugar. Nada sai da ordem ou do controle de Deus. Pode sair da perspectiva humana. Quando as placas tectônicas se balançam, a gente se estremece, mas está no controle de Deus. Quando os vulcões entram em erupção, continua tudo no controle de Deus. Mas Jesus está dizendo: reparem esses corvos, eles não semeiam e nem colhem, não tem nem armazém poupança, contudo Deus os alimenta. Então não tem desculpa para não ter fome de Deus. Então não tem desculpa para não ter sede de Deus. Se a desculpa era: eu preciso trabalhar, Jesus está dizendo: enquanto você trabalha para Deus, deixa que Ele te sustenta no seu trabalho. Não tem um louvor assim? O meu trabalho é descansar em Ti. Somente Teu é o trabalho e o meu é descansar. Tiago, então é para parar de trabalhar? Não, o nome disso é preguiçoso, vai ter com as formigas. Tem nada a ver isso, irmãos. Eu estou dizendo sobre prioridade. Ele não está anulando uma coisa para poder reforçar a outra. Ele está pavimentando nas galerias da nossa prioridade, da nossa alma e dos nossos anseios. Irmão, tem gente que passaria uma madrugada inteira fazendo hora extra, mas não consegue participar de uma vigília até 3 da manhã. E não tem problema. Deus não deixa de te amar por isso. Mas os que têm mais sede experimentam de um amor muito maior. Irmãos, Deus vai continuar te sustentando, sendo apenas um cristão de domingo a domingo que senta no banco. Ele vai continuar te honrando. Porém outros, além dele honrar, ele usa, porque possuem sede e fome por ele. E esse privilégio, irmãos, é precioso ser usado por Deus. Ele continua dando outros ali.
exemplos. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Não existe comparação entre você e um pardal, uma rolinha, um pombo, um gavião. Ele está dizendo assim: eu amo mais a vocês do que eles. Então entenda, gere fome e sede, e eu cuido de você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês estão aqui? Quem de vocês, pergunta, por mais que se preocupe, ok, talvez você vai continuar ansioso e preocupado. Ele está dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode alterar uma dessas coisas? Você não consegue transformar um fio de cabelo branco em preto, nem com Gracinha 2000, salão online para dar uma alisada. Salão online só alisa, né? Não pinta não. As cabeleiras de plantão. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Quem que aumenta o seu tempo na terra? Quem? Ele quer resposta. Quem que sabe o dia da partida? Irmãos, nem se contar as 44 semanas, não é 44? Que agora no meu tempo era assim, ó. Meu tempo parece que eu sou antigo, né? Parece que eu sou da idade do baú. Eu não sou não, o baú é mais antigo. Era 9 meses que o menino nascia, agora é semana, né? Tudo é semana, 2 semanas, 3 semanas. E aí agora tem até aplicativo para ele parecer com o tamanho de uma fruta. Ele agora está parecendo um melão. Agora já está uma melancia. A mulher pode fazer até todos os planos para uma cesárea. Mas mesmo isso acontecendo, se Deus quiser alterar o percurso, Ele faz. Se a gente não pode definir nem o dia do nosso nascimento ou da nossa morte, então não adianta preocupar. É o que Jesus está tentando nos ensinar. Então tenha fome, tenha sede de justiça. E qual é essa justiça? A que foi consumada. O preço já foi pago. Tetelestai. Glória a Deus. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa, olha aqui que Jesus está dizendo, pequena, está desafiando a gente. Vocês não podem, porque se preocupar com o restante. Por que eu estou dizendo isso, contrastando a fome e sede da justiça? Porque muitos não possuem fome e sede com a desculpa das coisas ordinárias. Faz um curso de teologia, não tem tempo. Participa de um GC, não dá tempo. Estou ocupado, agarrado no MBA, na pós-graduação, no doutorado. Estou namorando, estou construindo. Acabei de receber uma promoção no trabalho. É puxado para mim, sabe como é que é? Nossa, cara, que correria. Irmão, todo mundo na correria. Mas você lembra no momento da pandemia? Na hora que liberou o Pix, a correria acabou. Todo mundo tinha horário para ir para frente das caixas econômicas. É prioridade. Você está na correria, mas tem uma promoção para receber.
separa tudo na hora. Está na correria, mas consegue atualizar o saldo bancário constantemente. Outros até desistiram, para não sofrer. Irmãos, nunca foi sobre tempo, sempre será sobre onde está o nosso coração. Ali revela também o nosso tesouro. Amém? Observem como crescem os lírios, as plantas, as flores. Elas também não trabalham nem tecem. Contudo, diga a vocês que nem Salomão se vestiu como um deles. E olha que Salomão usava púrpura, que era um tecido refinado da época. Hoje seria Balenciaga, em outras palavras, Gucci. Nem Salomão usava como eu vesti os lírios dos campos, que nascem e amanhã morrem. Quão dirá vocês, homens de pequena fé? Olha o que Jesus está ensinando. Se eu consigo vestir o campo e colori-los, eles nascem num dia, morrem no outro. Eu não vou conseguir te vestir, te honrar, te sustentar. Quando você diz, Jesus, eu não tenho fome e sede, é porque eu não confio no Senhor. É como se Ele estivesse ouvindo de você: eu não posso ser Deus na sua vida. E você insiste em ser o seu próprio Deus. Os discípulos, em João capítulo 4, para eu terminar, viram que Jesus já estava há muito tempo sem comer. Ele, enquanto conversava com uma mulher samaritana, eles perceberam e foram para uma aldeia próxima comprar pães para dar a Jesus, em perceber que ele estava com fome. Quando eles chegaram a Jesus e disseram: Senhor, trouxemos aqui os pães. Ele disse: pão, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Isso é o que me satisfaz. Pregar o evangelho para essa mulher é mais importante que o baby beef. Anunciar o evangelho é mais importante do que o carro zero. Poder proclamar as verdades celestiais é muito mais glorioso do que ser bem sucedido profissionalmente. A minha comida e a minha bebida é ser usado pelo meu Pai a apresentar a mensagem que salva. Essa é a minha fome, a minha sede. Fica de pé no seu lugar. Não busquem, ele diz, ansiosamente o que comer ou beber. Experimente na mesma intensidade que eu e você experimentamos quando buscamos as coisas terrenas, buscar na mesma intensidade as coisas de Deus. Experimente isso por uma semana. Ele está dizendo: busquem ou não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupe com isso. Irmão, parece estranho, porque você tem vários outros textos dizendo que Ele abençoa o fruto do nosso penoso trabalho. Irmão, mais uma vez Ele não está dizendo não é para trabalhar, não é para colocar o coração ansiosamente no trabalho, é secundário. O primário é o que Ele diz aqui: busquem, pois, o reino de Deus. Imagine, irmãos, uma geração faminta, sedenta de Jesus. Os grandes avivamentos começaram com jovens com fome e
sede de Jesus, querendo descer às águas mais profundas, querendo ver uma nação inteira rendida, fome e sede de Jesus, a ponto da gente ser consumido pela vida de Jesus em nossa vida. Irmãos, quando nós chegarmos a esse ponto de escolher a santificação, do que se prostituir por minutos de prazer, porque eu tenho fome e sede de Deus, nós experimentaremos dessa bondade. Amém? Busquem, pois, o reino de Deus, e essas outras coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo. Ainda ele diz assim: não temas. Porque eu sei que é desafiador a gente viver isso. Tiago, como assim? Eu tenho que virar essa chave de repente? Tem. Continue sendo melhor naquilo que você desempenha, mas não desprenda o seu coração de Jesus. Está no trabalho, ore sem cessar. Está no horário de almoço, além da marmita, coma também as escrituras. Faça isso desesperadamente. Em todo tempo cante louvores, pronuncie os decretos do Senhor, imprima a palavra no seu coração, tenha fome de falar de Jesus, tenha a sede de anunciar a Jesus. Não tenham medo, pois foi do agrado do Pai dar a vocês o seu reino. Ele já nos deu, Ele não vai dar. O reino não virá, o reino já veio. O reino de Deus já é chegado. Glória a Deus. Mas é preciso fome, uma geração sedenta, que anseia pela tua face, ó Deus de Jacó. Então abra os portais eternos, abra os portais celestes, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor poderoso dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele virá saltando sobre os montes, os seus cabelos são brancos como a lã, sai da sua boca uma voz como de trovão, como uma espada afiada. Os seus pés são como latão reluzentes, os seus olhos como chama de fogo, e da sua coxa esquerda está escrito: Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Abram os portais, porque aqueles que têm fome e sede herdarão o reino de Deus. Quem tem fome, quem tem sede de justiça, quem tem apetite por